Já faz um tempo que eu queria gravar esse vídeo, né, falando sobre o jejum intermitente. Primeiramente, como eu conheci o jejum intermitente? Quem me falou, uma pessoa uma vez me falou sobre o jejum intermitente, só que eu não coloquei muita fé, eu falei, até parece, né? Mas aí outro dia eu tava comendo uma rosquinha onde eu trabalho, né, porque eu gosto daquela rosquinha bem gordurosa, sabe, bem gostosa mesmo, tomando um cafezinho. Aí chegou uma moça, né, a Carol, e ela tava comendo, acho que um Danone e tal. Aí eu ofereci pra ela, né, a rosquinha, ela, não, obrigada. Ah, tá bom, né, eu lá comendo, né, faltou eu comer o saco, né, praticamente, que a gente que gosta de comer, a gente come mesmo, né. E aí ela falou, que eu tô fazendo jejum intermitente, de 16 horas. Eu falei, como funciona? E ela me explicou meio como funciona, né. E aí cheguei em casa à noite, eu fui pesquisar sobre o que era, né? E eu li bastante, vi vários assuntos sobre jejum intermitente e já resolvi começar no dia seguinte. Então, esse jejum intermitente, ele tem vários protocolos, né? Tem um protocolo 16 horas, 18, 24 horas. Eu preferi começar com o protocolo de 16 horas. E eu vou mostrar pra vocês como funciona, gente, pra vocês entenderem melhor. A gente tem que ficar, esse protocolo 16 horas, temos que ficar 16 horas sem comer, né? Aí você fala, Miriam, eu vou ficar 16 horas sem comer, eu vou morrer. Calma, gente. Você pode usar essas 16 horas o horário de sono que você dorme. Você dorme 7 horas por dia, 8 horas, é o horário que você tá sem comer. Então, você pode usar esse horário, entendeu? Então, o que que eu fiz? Eu comecei assim, eu terminei de jantar 8 horas da noite, terminei... comi minha última refeição 8 horas da noite. E só vim comer meio-dia do outro dia. Ou seja, eu fiquei 16 horas aí sem comer, contando as horas de sono, que é mais ou menos 8 horas, 7. Tem gente que dorme um pouquinho mais. Então aí já é uma coisa positiva, né? O que que eu fiz? Eu só pulei o café da manhã pra fazer esses 16 horas. Só isso que eu fiz. Pulei o café da manhã e completei aí as 16 horas, né? E esse jejum... ele funciona da seguinte forma, pessoal. Eu vou explicar resumidamente, mas vocês podem pesquisar na internet melhor, que vai ter profissionais dando uma explicação mais ampla. Eu só vou resumir, mas caso tenha alguma dúvida, vocês podem pesquisar. O nosso corpo, ele necessita de energia para poder funcionar todos os nossos órgãos, né? Os nossos órgãos vitais. E o que acontece? Se você não dá alimento para ele, o que ele vai fazer? Eu falei, eita, tá sem nada aqui para comer, não comeu nada. Então, ele precisa funcionar. O que que ele vai fazer? Pegar seu estoque de gordura. Ele vai lá, pega seu estoque de gordura, né? E vai fazer essa queima, essa perda de peso. Foi aí que eu comecei a perder peso com isso, né? Com nosso próprio metabolismo mesmo faz isso, né, gente? Ele queima a gordura. Você ficar esse tempinho sem comer, ele já começa, né? A partir das 14 horas sem comer, ele já começa a queimar a gordura. E foi o que eu fiz. Aí você fala, Miriam, mas... você passava fome? Gente, eu não passava fome. Só que assim, você tem que ter uma noção. Também você não vai achar que o jejum intermitente vai fazer milagre, gente. Não vai fazer milagre. Você tem que ter uma noção. Porque assim, eu costumava almoçar 2 pratos no almoço. Comia um, aí repetia outra vez. E aí eu comecei a comer no almoço 1 prato só, né? Tá ótimo, né? Vou comer até morrer, né? Porque a gente que come bastante, que isso aqui é de família, a gente gosta de comer mesmo. Deixar a gente comer até os rebocos da parede. A gente gosta mesmo de comer. E aí, eu percebi uma coisa também, por exemplo, meio-dia eu começava a almoçar, eu almoçava normal. Só que quando eu comia carboidrato, que é arroz, feijão e massas, né? Outras coisas que tem carboidrato, eu sentia mais fome durante o horário que eu ficava sem comer, né? E aí eu entendi, fiz umas pesquisas, eu entendi que quando você come muito carboidrato, o corpo ele precisa se acostumar aos poucos a ficar sem o carboidrato para ele não sentir tanta fome, né, tanta necessidade de comer. E aí se você puder cortar um pouco, por exemplo, Miriam, eu vou quebrar o meu jejum, né? Eu começo a comer ali meio-dia, eu vou comer um ovinho com a salada. Aí dá uns 30 minutos depois, você come um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, mais pouco, entendeu? 2, 3 colheres. E vai comendo mais proteína, que é o ovo, né, carnes. E você pode comer essas proteínas, né, frango, entre outras. Mas o que não é indicado mesmo é esses industrializados, que é salsicha, né, linguiça, coisas assim, é bom você cortar, né. E
você pode comer mais proteína, é o que eu indico, né? Porque quando eu comecei a fazer isso, comecei a comer menos carboidrato e comer mais proteína, eu realmente senti essa saciação, eu ficava mais saciada durante mais tempo, né? Eu não sentia tanta fome. E, gente, tem uma coisa que as pessoas confundem, que é a fome com a vontade de comer. Como que é isso? Porque, assim, depois que eu comecei a fazer jejum intermitente, eu descobri que eu não tinha fome quando eu achava que era. Porque quando você tá com fome mesmo, você imagina comendo uma coisa que você nunca, que você odeia, que detesta. Você imagina você comendo com a vontade, tipo, nossa, que delícia. Eu não gostava de berinjela. E aí eu começava a imaginar aquela berinjela maravilhosa. Aí sim eu descobri que eu tava com fome, entendeu? Porque antes eu era assim, eu, tipo, jantava às 7 horas da noite, quando era 9 horas já ia beliscar as bolachas. Por quê? Ai, não, você sentir fome, eu vou dormir com fome. Gente, depois que você começa a fazer jejum intermitente, você vê que isso é totalmente psicológico. Sério. Você vai ver muitas coisas, você vai aprender por si próprio o que é fome de verdade, né, durante esse jejum intermitente. Então, nesse jejum de 16 horas, a gente tem 8 horas para comer. A gente ficou ali 16 horas sem comer. Aí você tem do meio-dia até as 8 da noite para comer alguma coisa, né? 8 horas da noite é a sua refeição. Eu uso esse horário, gente. Mas vocês podem usar outro. De repente, se você prefere jantar mais cedo, 7 horas, 6, ou um pouquinho mais tarde. O importante é você ficar 16 horas certinho, sem comer nada. Você só pode beber água, chá. Água e chá. E se você quiser cortar um limão ao meio e colocar na água, assim, beber também pode. Só não pode ser o suco, né? E chá e café você pode, mas sem açúcar. Senão você vai cortar o jejum. E aí que é legal, que você começa a beber água, né? Foi o que eu comecei. Eu não bebia muita água, mas com o jejum eu comecei a beber. Porque quando eu via que a fome ia apertar, eu ia lá, bebia água, né? Isso é bom. Então eu comecei a beber água. E nos primeiros dias, gente, eu senti dificuldades, né? De fazer esse jejum aí de 16 horas. Porque eu tava acostumada a comer minha tapioquinha, meu café com leite de manhã, entendeu? E aí ficar sem, lógico, me senti necessitada, mas eu não morri. E assim, o meu trabalho, ele exige concentração e foco. Eu achei que eu poderia perder, né? Falar, eu vou ficar sem comer, eu posso perder a concentração. Ao contrário, melhorou. Eu comecei, eu já era focada, já tinha determinação, já trabalhava bem, mas eu comecei a trabalhar melhor ainda, entendeu? Então assim, não perdi o foco. Falar, eu vou desmaiar. Gente, isso não aconteceu comigo. Cada corpo é cada corpo, né? Reage de uma maneira diferente, então você tem que ver o seu limite também. E esse horário, você fala, Miriam, mas esse horário que eu tenho pra comer do meio-dia às 8, vou comer até morrer? Não. O que eu fazia? Eu almoçava, aí dava lá umas 4 horas da tarde, eu comia uma maçã, nos primeiros dias, né? Depois, à noite, eu comia uma tapioquinha com café com leite, porque eu preferia tapioca, porque eu sentia mais saciada, né? Pelo menos ao meu ver, eu me sentia mais saciada. E porque se eu comesse comida, é igual eu falei pra vocês, o carboidrato ele dá uma fome tremenda, parece que, sabe? E por mais que a tapioca ali tenha um pouco de carboidrato, que às vezes eu colocava alguma coisinha, mas mesmo assim eu não sentia tanta fome. Então eu comia tapioca com manteiga e já me saciava, entendeu? Já, pra mim não sentia tanta fome. Quando eu comia comida, sim. Eu percebia quando eu comia bastante carboidrato, eu sentia muita fome no dia seguinte. E aí, gente, vai de vocês, né? Se vocês quiserem fechar... 6 horas da tarde, minha última refeição. Se eu vou comer 10 horas do outro dia. Vocês podem fazer isso, desde que fique essas 16 horas sem comer. Se você quiser emagrecer mais rápido ainda, você faz isso. Você vai comendo mais proteína, igual eu fiz, né? Cortando mais o carboidrato, comendo mais proteína. E quando você for uma semana que você estiver fazendo jejum, vocês vão perceber, tá? Eu não tô falando por mim, tô falando que vocês mesmos vão perceber. Vocês vão falar, nossa, bem que a Miriam falou que realmente a fome é uma coisa psicológica mesmo, né? Você confunde a fome com a vontade de comer, porque vocês vão sentir... Não vai ter mais necessidade. Por exemplo, uma semana depois eu não tinha mais necessidade de comer o lanche da tarde. Eu só almoçava, eu fazia 2 refeições no dia. Almoçava e de noite comia minha tapioquinha. E eu já me sentia bem, gente. Eu não me sentia mal, eu tomava bastante água. E isso não me fez mal nenhum, eu juro pra vocês, eu não estou mentindo. Vocês vão ver isso, comprovar quando vocês começarem a fazer. E
E aí eu comecei a fazer isso em uma sexta. Quando foi na segunda, eu fui me pesar. Só que eu não fui na esperança que eu tinha perdido quilos. Eu falei, ah, deve ter perdido as 200 gramas. Aí eu pensei, se eu perdi 200 gramas, eu vou me animar. Aí que eu vou começar a fazer mesmo mais e mais. Mas se eu não perdi, eu vou voltar pra casa, eu vou comer até morrer, cara. Eu não tô nem aí, meu. Não perdi nada. Que desânimo. Passei mal sufoco aqui, ficando sem minha tapioquinha da manhã. Mas aí eu fui, aí me pesei e tava lá. Eu tava com 80 quilos e 300 gramas. Quando foi na segunda, eu olhei na balança, quase que eu caí pra trás. Essa balança tá quebrada, essa porra, né? Eu tava com 78.800. Eu olhei pro lado e pro outro, tá quebrada. Eu falei, vou na outra farmácia. Eu fui na outra farmácia, 78.700, que de uma pra outra dá uma diferençazinha, né? Fui numa terceira farmácia, 78.800 também. Eu, caramba, velho. Perdi mesmo, aí foi que eu caí em si, né? Porque eu tinha perdido ali, gente, 1,5 kg praticamente, né? Eu tava com 80 quilos e 300, fui pra 78.800, foi 1,5 kg em 3 dias. E sem passar fome, eu só cortei o café da manhã, né? Nos primeiros dias eu comia mais tapioquinha, almoçava um pouquinho de comida, né? Às vezes comia uma maçã à tarde, às vezes não. Então assim, eu não passei fome pra perder esse 1,5 kg, né? E aí você fala, Miriam, mas como a gente perde esse peso? Igual eu tinha explicado pra vocês ontem, que a gente tem um estoque de gordura no nosso corpo e as horas que a gente fica sem comer, o organismo usa essa gordura pra poder manter nossos órgãos funcionando. E foi o que aconteceu comigo, né? O metabolismo acelerou. E aí eu me empolguei, né? Falei, ah, agora que eu vou fazer mesmo. E aí eu fiz a semana toda. E aí quando eu fui me pesar também, o total, né, dos 7 dias, eu comecei numa sexta. Quando foi na sexta, no sábado, eu me pesei e eu vi que eu tinha perdido aí uma perca total de 4 quilos, né? Em uma semana. Fazendo esse jejum de 16 horas. E aí, beleza. Aí na outra semana, eu me empolguei. Eu falei, vou perder que eu vou passar o Natal, meu filho, ó. Magérrima. E aí, gente, eu fiz segunda, terça, todo dia eu me pesava pra ver quanto que tava. E aí, no quarto dia eu continuava com o mesmo peso. Eu falei, mas gente, o que tá acontecendo, né? Com o mesmo peso e tudo. E não saía daquele peso, né? Eu achei estranho, né? Mas eu vou entrar em outra parte no final do vídeo, eu vou entrar em outra parte nisso com vocês. E primeiramente, eu também queria falar com vocês, e você vai falar assim, Miriam, mas quem pode fazer? Tem algumas pessoas que não podem fazer, né? Que são gestantes, pessoas com diabetes, crianças abaixo de 12 anos não pode fazer, e pessoas com algumas doenças, né, gente? Então, uma coisa que eu aconselho vocês, não vai dando a louca, ah, vou fazer jejum intermitente e pronto. Você tem que ver a sua saúde. Eu fiz por conta própria. Por quê? Porque eu fiz exames do ano para todo ano. Eu faço exames de check-up geral. Deu tudo ok, não deu nenhuma alteração. O ano passado eu só tive um problema de esofagite, né? Que é aquele problema de refluxo. Eu tinha muito refluxo, só que eu tratei, tomei um remédio bonitinho, curei essa esofagite. Então, assim, eu não tive problema nenhum com isso, né? Então, uma coisa que vocês têm que entender. Você que tem os seus exames tudo bonitinho, todo ano você vai fazer um check-up geral, tá ok, você tá com ótimo de saúde, tudo bem, se você quiser começar a fazer isso sozinha. Só que, se você tá com seus exames tudo atrasado, faz muito tempo que você não faz, eu aconselho você ir diretamente a um profissional, né? Fazer o check-up geral para ver se tá tudo ok com a sua saúde, né? Procurar um nutricionista, verificar de acordo com os seus exames para ver se ele te autoriza a fazer esse jejum intermitente, para você não ter problema nenhum, tá bom? Não adianta emagrecer e não ter saúde. É o que eu falo para vocês, não vai dando essa louca de quero emagrecer e ponto, tá bom? Eu tomei essa decisão de fazer sozinha porque eu não tinha problema nenhum de saúde, fora esse outro problema que eu falei para vocês, mas que eu tratei e que eu não tive problema, até agora eu não tive mais nenhum problema em relação a isso. Porque se eu tivesse, eu também ia parar de fazer, entendeu? Então eu aconselho vocês a fazer isso. Antes de fazer qualquer tipo de jejum, procurar um profissional para se orientar,
né? Porque além dessas pessoas que eu citei que não podem fazer, existe outros tipos de pessoas também que tem algum tipo de doença específico. Você fala, Miriam, eu tenho uma doença, eu posso fazer? Eu não vou poder te responder, você vai ter que procurar um profissional e ele vai te orientar e dizer se você pode fazer ou não, tá bom, gente? Então, consciência em relação a isso, tá bom? E aí, que eu falei pra vocês, que eu, na segunda semana eu comecei a estacionar no peso, né? Parou ali e não quis mais sair. E aí eu pesquisei na internet de novo sobre isso. Só que assim, pro vídeo não ficar muito longo, né? Porque esse vídeo aqui eu fiz pra poder explicar a vocês como funciona esse jejum intermitente de 16 horas que eu fiz. Depois eu vou postar um outro vídeo falando mais do que eu fiz pra sair desse efeito platô, né? Que é o efeito que você estaciona ali e não sai mais. Tá bom? Eu usei uma técnica pra poder sair daquele efeito platô, né? Porque a primeira semana o corpo grita, né? O corpo se perde pra caramba quilos. Na segunda semana você estaciona. E aí eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz pra poder perder mais quilos, né? E aí eu mostro no próximo vídeo, galera. Até aqui, tudo bem, tá? E não se esqueçam, se inscrevam aí no meu canal, dá um joinha se você gostou. Façam perguntas, tá bom? Se eu puder responder, eu vou responder, mas pesquisa bastante sobre isso, sobre esse assunto. Faça igual eu. Eu pesquisei bem a fundo sobre esse assunto, pra depois poder falar isso pra vocês, né? E no próximo vídeo eu vou explicar mais um pouco sobre o jejum intermitente e como eu saí desse efeito platô, né? Que ficou ali, ficou ali. Um beijo, galera. Até a próxima.